Está no ar o nosso programa Sociedade em Ação, aqui pela nossa Vale TV, canal 14, e pela internet para o mundo inteiro. Eu sou Márcio Líderes. Todas as terças-feiras, 19h30, nós estamos aqui falando sobre entidades, personalidades da nossa sociedade. E hoje nós temos uma convidada muito especial, né, que é uma pessoa que eu gosto muito, que é a Renate Giegel. Prazer te ter aqui, né? Não tem como falar de Renate e não falar de Alvalles, muito embora não esteja mais na Alvalles. Não, mas eu fico muito... Não está estou. como presidente, mas Bom. está lá dentro da Alvalles. Mas é um prazer grande estar aqui, porque, como eu dizia antes de começar o programa, Renate, eu sou uma pessoa que gosta muito de cultura e vejo em ti uma ativista da cultura da nossa cidade, da nossa região, e fico muito feliz de a gente ter aqui. Eu te agradeço, Márcio, porque é uma gentileza poder dizer boa tarde, ou boa noite, ou a hora que passarem e ligarem o programa. E porque agora faz quase um ano que eu não estive na casa, por motivos particulares, talvez, vamos nos enganar dessa forma, mas quando o Márcio disse, Renate, tu pode? Eu nem pensei muito. Não, eu posso, com certeza. O que tem que fazer para isso acontecer, a gente resolve depois. Então, eu posso dizer que eu estou muito feliz nesta casa, que eu conheço desde que ela nasceu, né? Nem aqui, em outro espaço, né? E que é muito bom. O dono da casa é muito querido da gente, tá? Né? Então, ela também, a gente tem uma coisa assim bem gostosa. A Renate, pouca gente sabe, mas a Renate ela é austríaca, né? E nós estávamos falando até um pouco antes ali, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque ela tirou um tempo sabático aí, né? Ficou um meio ano e decidiu retornar às origens. Eu queria que a Renate falasse um pouco, não só da viagem, mas de quem é a Renate, como é que a Renate chegou aqui, né? E depois a gente vai entrar, claro, nesse envolvimento cultural dela que é tão forte da nossa comunidade, né? Bom, então vamos ver, né? Eu cheguei no Brasil em 1954 e morei, antes de vir para o Sul, morei 4 anos em São Paulo. Junto a grande família, minha grande família, meu pai, minha mãe e eu, saímos da cidade da onde eu sou, que se chama Ternitz, e fomos de trem, né, para a Itália, para embarcar em Gênova, num navio que se chamava Augustus, e que era, na época, o irmão gêmeo dos 2 novos lançamentos da companhia naval. Daí nós atravessamos todo o oceano, entre sol e mais alguns temporais, onde a sopa dançava no prato, assim, esse um lindo bailado, né? E chegamos aqui no dia 21 de abril, de manhã cedo, e daí foi a primeira vez na vida que eu tinha visto o mar, e foi daí a primeira vez na vida que eu vi a costa do outro lado, visto do mar para a terra. Então, primeiro foi da terra para o mar, e aqui a gente chegou. Ali nós vivemos em São Paulo 4 anos, viemos para o Sul em 59, e aí tinha aqueles percalços um tanto quanto hoje em dia, até que eu lido bem com eles, que na época não foi gostoso, porque a gente não saber falar uma palavra do lugar em que a gente está é bem complicado. E eu não tinha uma idade de um equilíbrio, de uma, né, vamos dizer assim, um conhecimento onde não fizesse muita diferença, eu vou, você vai passar? Não, não passa. Tu não sabendo, não é bem assim. E como eu já estava escolarizada de lá, eu aqui tive que voltar para a primeira série, né, por não ter a língua. E isso foi, de uma certa forma, hoje eu vejo lúdico, hoje. Mas na época foi trágico, porque você se imagina sentado 4 horas, todos os dias, dentro de uma turma, assim, que eram mais de 20, 25 alunos, a professora e eles falando o tempo todo, e tu sentado ali, que nem uma mosquinha esperando o batedor, né? Assim, e agora? Aí, muitos momentos de desespero e de coisas,
Mas eu penso que Deus me deu algumas capacidades. E uma delas eu tenho facilidade em aprender. Então, eu cheguei aqui fim de abril, então em maio eu fui frequentar a escola, já estando completamente alfabetizada, lendo livros de história de até 50 páginas, 100 páginas, com uma cultura matemática totalmente diferente, porque eu aprendi as 4 operações em ábaco, né? E aí, isso nada existia ali. Quando eu cheguei ali, a gente estava no A, U, VA, O, né? Então, foi uma coisa bem interessante. Mas depois, em outubro, de maio a outubro, eu já falava perfeitamente português e escrevia perfeitamente português. Daí a minha professora, que eu acho até que ela me deu um certo valor, viu que ela ia fazer comigo. Primeiro que ela não sabia falar comigo, né? Então era mais no vamos tentar. E ela tentou uma coisa dentro da sala, todos os dias ela tinha, na época do aluno mais lento, meio lei, sabe? Então, aí tinha fila e casualmente na nossa sala tinha uma carreira de bancos vaziozinhos. Então, 2 carteiras sempre juntas e naquela fila ali estavam sentados os alunos que tinham dificuldade. Adivinha onde a Renate foi sentar todo dia? Do lado de um coleguinha que ela podia ajudar. Daí ali começou essa história do ajudar os outros e gostar da coisa. Só que o triste da coisa, e naquele momento que foi chocante para mim, foi que eu aprendi a falar, né? Então eu conversava e eu tinha, a minha coleguinha era tagarela, eu lembro ainda assim, bem assim, menorzinha do que eu, e a gente usava aquelas sainhas de prega, nós tínhamos um laço assim, e ela tinha um rabo de cavalo. E eu tinha 2 tranças abaixo da cintura. E ali sentada, assim, né, que a professora chama a minha mãe para dizer para ela que eu conversava demais na sala. Aí sim, eu digo assim, ou vocês querem que eu fale, ou vocês querem que eu fique do jeito que está, né? O que eu ia fazer? Mas isso foi, assim, até uma coisa bem, que eu tenho uma boa lembrança, porque as más lembranças, não sabe, elas são pesadas, a gente sofre bastante, principalmente porque eu fui tirada de tudo que eu conhecia, né? A nossa casa, a gente era a da cidade de onde eu venho, ela é dividida ao meio por um rio. De um lado ela é urbana e de um lado ela é rural, né? Então só tinha uma grande ponte de ferro entre os 2 bairros, de uma certa forma. E dali, então, eu morava do lado verde, né? Mas a gente ia fazer as outras coisas todas do lado urbano. E meu pai era engenheiro nessa fábrica, que era, bem dizer, mantida, né, de uma certa forma, para toda a comunidade, os de mão de obra ou de outras coisas, era ali, porque ela é a maior metalúrgica da Europa. Se chama Schoeller-Bleckmann. E a Schoeller-Bleckmann resolveu abrir uma filial, tipo, né, aqui no Brasil, e ela tinha só um escritório em São Paulo, e para esse escritório meu pai veio para criar uma unidade com produção de produto nacional aqui, que não precisava ser todo ele exportado de lá, que aumentava muito o custo. Como a especialidade era ferro de alta, tinha que ter alta calor, né? Tinha que ser tudo com forja, com isso. Hein? Ele saiu o Brasil afora procurando aonde teria algo de acordo com a possibilidade e que pudesse ser reformada a praia. Aí ele acabou dessa história toda parando aqui no Novo Hamburgo. E acabou aqui. Acabou aqui, porque ele foi trabalhar com o seu Inácio Planck, que era o dono do Aços Planck, e em 3 anos foi reformado para a produção nacional, e aqui se tornou, então, depois uma representada da Schoeller-Bleckmann no Brasil. Ah, que interessante. E o mais interessante, né, é justamente alguém que não falava o idioma, porque veio para cá alfabetizada, né, em alemão, e acabou chegando aqui, e depois acabou uma grande escritora da cidade também, né?
Se ela é grande em tamanho, ainda mais ou menos, agora como escritora. Eu não sei, apesar de que, fofocas à parte, né? Eu tenho algum merecimento literário, sim. Não tenha dúvida. Porque eu comecei a escrever em 1963, mas foi uma coisa assim, esporádica. Mas eu participei de um concurso internacional que foi promovido pela Embaixada de Portugal, na época da era atômica, aquela iniciação, e eu ganhei esse prêmio, então, né? Eu tenho, foi em 1963, que já faz muito tempo também, né? O prêmio era o Ateneu, que foi então eu ganhei o prêmio da embaixada. Bom, interessantíssimo. Esse foi o meu primeiro investimento. E como é que foi, Renate, esse retorno às origens? Como é que foi esse momento sabático que tu teve aí de poder fazer essa viagem, né, de retornar? Eu acho interessante isso, né, tu contar um pouco para nós. Eu achei muito legal, porque essa foi a minha sexta viagem, eu acho. Sexta, sétima, alguma coisa assim, desde que eu estou no Brasil, para volta às minhas coisas. Então, nas anteriores, eu era adolescente, então eu tive uma fase, eu fiquei meio ano com a minha avó para estudar inglês. Aí depois, então, foi uma fase. Daí eu ainda tinha amigas de aula que eu encontrei naquela época. Aí depois, da outra vez, eu fui a passeio, porque o meu pai estava fazendo um curso de 3 meses. A gente, então, ali na época, pegou um carro e viajou, então, daí a Áustria pelo outro lado, voltamos por Salzburg, atravessamos a fronteira e fomos a Munique. Esse foi um outro trajeto, né? Aí depois eu tenho um que foi pela Suíça, e daí fiz um outro girozinho por ali. E no anterior, eu e minha filha fomos e ficamos um mês em Viena para levantar todas as lembranças históricas. E desta vez a primeira vez que eu fui sozinha. Nunca viajei sozinha assim, porque eu tenho, não sei porquê, eu resolvo tanta coisa, mas esse medinho de viajar sozinha não é muito legal. Mas no que eu entrei no avião já passou tudo. Está tudo certo, eu desço lá como se nada houvesse. Renate, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar aqui com a Renate Giegel falando sobre a viagem dela, sobre o Vale, sobre cultura. Já, fica com a gente. Fala, Maria. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o programa Sociedade em Ação, aqui pela nossa Vale TV, canal 14, e hoje estamos aqui com uma convidada especial, que é a Renate Giegel, está falando um pouco da sua vida, falando sobre Alvalhes, falando sobre cultura, e a gente estava falando sobre a recente viagem que ela fez para a Áustria, né, o país de origem, o país natal dela, e a gente vai continuar falando um pouco disso. Tinha falado no primeiro bloco que conseguiu rever um pouco das suas amigas de infância, né, da sua família. E como é que foi isso, Renate? Deve ter sido um momento bacana. Foi muito legal. Já desde primeiro foi interessante porque eu fui buscada do Brasil, porque eu disse que sozinha eu não iria, eu fui questionada se eu ia fazer férias de novo lá, e eu disse, este ano não. Mas por que não? Não dá? Não pode? Eu digo, não, dá e eu posso, mas eu não tenho companhia, e sem companhia
Eu já estou uma senhorita, né? Então não dá para a gente querer muita coisa. E aí essa pessoa veio e me buscou para eu ir para lá. E nós tínhamos combinado ficar Natal e Ano Novo e depois eu voltaria. Só que não aconteceu assim e eu fiquei 6 meses lá, né? E foi muito triste ter que voltar, porque eu tenho um envolvimento com essa pessoa, assim, uma amizade e eu não vou dizer, nós não somos um casal, mas nós somos duas pessoas que funcionam muito bem com as atividades, com os planos. Ele também é bastante comunicativo, assim. E daí a gente resolveu fazer. Ele já tinha feito todo o mapa para onde que a gente teria que ir nesse 1 mês e meio, mais ou menos, né? Para eu rever todas as minhas possibilidades de passado. Então a gente subiu montanhas, a gente foi na zona dos lagos, nós fomos até a fronteira da Hungria e tal, sabe? Então fizemos um giro e nisso dentro, como eu sou fissurada em neve e frio, porque eu adoro, né? Aí quanto mais frio, mais neve, mais alta montanha, mais feliz. Ele não era tão, eu nem sabia que ele não era tão fanático, porque nunca a gente conversa só assim. E daí, no fim das contas, acabei eu agora, há pouco ainda descobrindo, porque agora está frio de novo. Daí ele disse, esse frio, essa coisa, eu digo, mas tu não gosta? Daí ele disse, mas ninguém é igual a ti, né? Eu, ixi Maria, o que eu aprontei, né? E assim, só que daí eu ficava olhando na TV, qual é o próximo lugar que tem bastante neve? Aí ia ter uma nevasca, eu sei lá, daí, vamos, amanhã? Tá bem, tudo bom. Só que eu não imaginei que isso iriam ser 520 quilômetros num dia para subir uma montanha de 3.000 metros, para eu descer, ele me mandar descer do carro para finalmente fazer o meu boneco de neve. que tu sabe? Sensacional. Foi muito legal. Foi muito legal. Renate, me diz uma coisa. E esse gosto pela literatura, né? Como é que surgiu isso? Olha, tu sabe que assim, eu venho de uma família que de um trio que era um duo que lia muito. Então eu já vi o meu pai lendo romance com uma colher de pau na mão, eu no carrinho, ele lendo e no rádio a mil o jazz e ele pem, 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 pem. Assim eu já vi meu pai, eu não sei. E depois eu continuei vendo, mas eu tinha nem 1 ano que esse era o meu cenário, porque eles revezavam no trabalho, porque o pós-guerra não foi muito legal, né? Então, nós passamos bem aquela época do voltar da infantaria, né? E nós éramos zona de passagem. Então, ali foi muito trágico, mas essa parte, assim, colorida, eu convivi desde essa idade. A minha mãe também era uma leitora voraz. E quando a gente veio para o Brasil, aqui daí se descobriu, aqui em São Paulo a gente não tinha isso, mas aqui naquela época em Porto Alegre tinha uma editora alemã e aí tu podia te associar. E aí tinha direito, dependendo do que, a 2 livros adultos e 2 livros infantis ou infanto-juvenis, né? Então todos mesmo meu pai ia a Porto Alegre buscar e eu sou daquelas leitoras que enquanto não acaba eu não durmo, né? Então eu naquela época eu lia aqueles que ele trazia e se era leve eu ainda podia ler os outros 2 também. Então no mínimo 4 livros por mês eu lia. A escrita eu não sei bem dizer da onde e do porquê. Eu só sei que hoje em dia eu me comunico mais ou menos melhor, né? Eu acho que pelo menos eu não tenho um freio tão puxado. E a minha profissão, eu optei pela educação. E a educação, como dirigente de um educandário, tu precisa falar mais, né? E muitas vezes eu não conseguia xingar, porque é uma dificuldade muito grande que eu tenho, é de, sabe, dar aquela coisa assim. E com uma escola de 680 alunos e 46 professores, tu precisa ter algo que te sustente nessa parte. Então, quando eu tinha alguma coisa que eu já sabia que nunca eu ia colocar, eu tinha o meu cartazete do lado do guichê, onde era um ponto, e dali eu punha as mensagens poeticamente ali. Aí, de vez em quando, uma das meninas
parava na frente e assinar o pão e dizia, deixa eu ver que recado que tem hoje aqui para mim. Assim, bom, ela sabia. Já deixava o recado pronto ali. Estava ali. Daí ela dizia assim, xiii, serviu o chapéu. Isso foi um bom tempo. Eu fui diretor de escola há 30 anos, né? Então, na nossa comunidade, na nossa periferia, que eu escolhi por vontade minha, contra a vontade dos meus pais. Qual era a escola que tu foste diretora? Eu fui diretora em 67? Não, 64. Da Anita Garibaldi, que naquela época era o Wiesenthal, né? Que não tinha nada ao redor, só ao lado o arroio, um pontilhão de toras e o mato de eucalipto. Outra coisa não tinha. O ônibus da manhã não ia até o fim da linha onde era, ia só até a Rua Casca e o resto ia a pé. Muitas vezes, vindo lá onde agora é a UPA, né? Até lá levava 20 minutos para chegar na escola. Em dia de chuva, o barro entrava em cima, até abotinado, porque não era asfaltado, né? E ali a escola tinha só 2 salinhas de aula, uma mini secretaria que a diretora colocava também as sacas da PNAE, não tinha outro lugar para guardar, e 2 banheirinhos. E 25 cadecas da Esmaltados, da nossa Cersa. Tinha também, ela não existe mais, né? Mas era a única fábrica de esmaltados da América Latina, né? Eu acho. Então, dali era assim. E um fogãozinho de 2 bocas, assim, eu assumi uma escola com 3 turnos. Das 7h30 às 11, das 11 às 2, das 2 às 5. Né? A minha classe era 2ª e 4ª mista. Os últimos alunos, naquela época, eles tinham que ter 14 anos para poder sair da escola, ou senão era evadido. Então, eu tinha uns heróis muito interessantes. Bacana. E a participação na Alvales, como é que começou isso? Como é que começou essa academia literária? Né, o envolvimento já existia com a educação. Não, mas a Alvales, quando eu fui convidada para fazer parte da Alvales, ela já existia, porque ela foi fundada em 88, né? 29 de julho de 88. Então já havia pessoas que tinham dado o início. Só que eu não sei porque as pessoas não gostam muito da literatura, né? Ela sempre é a última quando é convidada, mas tudo bem. Agora a gente está, depois de 37 anos, né? A gente está numa fase boa. A gente já conseguiu bastante coisas, a gente sempre foi apoiado em várias, em outras não, mas ela cresceu e eu fui convidada por uma amiga que agora já tem quase 90 anos, e que fazia parte, que ela disse, Renate, eu acho que tu ia gostar. E naquele tempo tu tinha que apresentar um trabalho e tinha uma comissão avaliadora, e se estava de acordo com o que se esperava do escritor, a gente era então convidado. E eu fui na época convidada, aí eu entrei e tentando escrever. Mas foi um trabalho de 20 anos à frente da Alvales, né? E um trabalho dedicado, né? E todo mundo lembra de Alvales, lembra da Renate. Será? Com certeza, né? Vai me deixar feliz, porque eu sempre levei muito a sério e, não sei, é uma coisa que eu gosto. Eu sempre gosto de ser da comunidade, eu gosto de colaborar, eu gosto de me envolver e de fazer acontecer alguma coisa. Por menos que seja, eu não aceito derrotas assim, na maior não. Claro que quem não cai, né? E não é nenhuma nem 2 vezes, mas que no fim, assim, que nem agora, que desses anos todos, seguindo o início que a gente tinha, as pessoas fundadoras, aquele grupo todo empenhado, que também passou bastante problemas, o maior problema sempre foi aonde ficar. Que esporadicamente, não tira daqui porque precisa do lugar, tira daqui. Então, hoje, a gente está no prédio do teatro, porque o Albano Hartz vai ser direcionado, né, para outras atividades. E
A gente, com essa coisa como gosta, lá nós levamos tudo o que tínhamos e o que não tínhamos, que isso é uma das minhas grandes tristezas, porque eu tive que encerrar a biblioteca comunitária da Vila Dil, que nós mantivemos 8 anos, com doações e coleta de livros, que eu fiz durante 5 anos, em 5 caixas coletoras. 10 mil livros a gente coletou. E atendi a clientela lá da Dil, onde tinha as Mulheres da Paz, onde uma das organizadoras comigo, que também veio para Alvares depois, e nós fizemos. E foi muito bonito, foi muito legal, só que para tirar o resto eu não pude mais ficar lá, porque o coração não aguentou. Mas eu estou bem contente, porque lá os móveis eram até bem melhores do que da nossa sede. Então, os móveis e tudo que foi melhor, nós temos até um tapete persa, tu acredita? Tá ótimo assim. Renate, o nosso programa ele é curto, né? Sei. E a gente vai ter outras oportunidades. Eu falo devagar. Não, a gente vai ter outras oportunidades de conversar mais, mas eu queria agradecer muito mesmo a tua presença, dizer da alegria de estar contigo. Meu muito obrigado por ter estado conosco. Fiquei muito feliz pelo convite, tanto por ser o Márcio, né, que a gente também tem muita simpatia, muita amizade por ele, pela casa que a gente também gosta. E eu exibida colorida, amei, porque eu voltei e posso fazer o que ultimamente eu aprendi muito, a falar bastante, coisa que na minha vida toda eu não fiz tanto. Mas eu te agradeço, Márcio. Obrigado, Renate, muito obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. E aos teus telespectadores. Aos também. nossos, né? Aos Sim, nossos agora da no Vale momento TV. eles estão vivendo, assim, né? E a gente agradece, né? Obrigado. Essa audiência de sempre, que eu sei que é bem intensa. Verdade, muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Na próxima terça-feira, 19h30, nos vemos. Um abraço a todos.